ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Amém. Graça e paz à igreja. Amém. Meus amados irmãos, agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Quem tiver sua Bíblia ou quiser acompanhar no Data Show, a passagem que nós vamos ler está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 14 a 17, e depois a gente pula para o 4 a 6 a 8. Quem encontrou, diga amém. Amém? Ou espere por mim. Amém? Amém? Ô glória, vamos lá, eu vou ler, vocês acompanham. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 4, de 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos a quantos amam a sua vinda. Amém? Baixem as suas frontes e vamos conversar com Deus. Meus amados irmãos, esvazie-se agora o seu coração, a sua mente, o seu intento, e deixe Deus buscar o íntimo da sua alma e o seu coração. Abra o seu coração à vontade do Senhor, para que Ele possa ir de encontro ao teu coração, aos desejos, os anseios, as tristezas, a alegria, os agradecimentos, a adoração, o louvor. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos pelo privilégio de podermos, ó Deus, estar hoje aqui, na tua santa presença, na tua santa casa, em comunhão com teus filhos, para podermos, ó Deus, darmos um culto de louvor e agradecimento eterno por todas as coisas que o Senhor tem feito dia a dia na vida de cada um de nós. As nossas vidas, os nossos anseios, os nossos desejos, tristezas, alegrias, está tudo agora nas tuas santas mãos. Visita cada coração, enche com o poder do aprisco, do bálsamo, do alento, do carinho,
do amor, da tua atenção. Para que, ó Deus, nós possamos sentir cada dia o desejo de estar perto do Senhor. Poder desfrutar do teu amor, do teu carinho, da tua bênção, da tua direção, do teu avivamento, ó Deus, do teu poder, da tua graça, através do Cristo Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, pelo esse dia especial, porque cada dia que nós vivemos, concedido pelo Senhor, é um dia especial. E esse dia que nós estamos aqui, Deus, é único e exclusivamente para glorificar o teu nome. Abençoa o santo desta casa, abençoa a palavra que ele vai nos trazer. Capacita cada dia mais, Senhor, pastor Nazareno, para que ele deixe, que ele possa se esconder atrás da cruz de Cristo, para que o Jesus que está e que for passou por esta cruz seja evidência na vida dessa igreja. E que cada dia ela possa crescer em espírito e em verdade. Também fazemos lembrar, ó Deus, que nesta noite nós ceiamos a ceia do Senhor. O grande jantar de misericórdia que Deus deu, para que todas as vezes que nós provarmos do pão e do vinho, possamos lembrar do seu amor na cruz por nós. Pois é através dele que eu rogo, suplico e te agradeço uma bênção especial para este culto hoje à noite. Então, Deus abençoa. Em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós estamos aqui para cultuar o nome que está acima de qualquer outro nome, porque nesse mundo, nem no céu, nunca existiu um nome que seja superior ao nome do nosso Senhor Jesus, amém? Então nós vamos dizer que, através desse hino, quão lindo esse nome é. Nome maravilhoso, é o nome conselheiro, é o nome do nosso Deus forte, nosso santo juiz. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ao quão lindo esse nome é, ao quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Ao quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ao quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Amor maravilhoso é, amor maravilhoso. Quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, Jesus. Vamos louvar ao nome do Senhor Jesus.
O véu tu venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e viverás. És invencível, inigualável, porque pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, a fonte de todo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a esse nome que nos deu salvação é que estamos aqui. Graças a esse nome que um dia nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. E a esse nome é que nós devemos dar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Vamos dizer para Ele, vamos cantar bem bonito para Ele, que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? A minha vida é do Mestre, o coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Vamos dizer mais uma vez. A minha vida é do Mestre, Declare isso a Ele. meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra onde eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, o coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Canta, igreja, agora. A
O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Bem bonito, bem forte, todos. A minha vida é do Mestre, Meu coração. o coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar. Muito bem. Mas nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre as marcas de um pastorado, de um ministério pastoral. Por que eu vou falando isso? Porque há poucos dias, os irmãos sabem disso, eu comemorei meus 50 anos de pastorado. 75 anos de idade. A igreja nós fizemos aqui um culto de celebração ao Senhor, de gratidão a Deus, e isso me fez muito bem, a alma, o coração e a minha pessoa como pastor em termos de realização. E eu fiquei então pensando em destacar algumas marcas, não de coisas realizadas, mas que nortearam o meu pastorado, o meu ministério. Porque eu cheguei a 50 anos de pastorado. O pastorado tem suas marcas. Começa de um jeito, você é inexperiente, aí você fala qualquer coisa, não, porque eu sou pastor, porque você não tem experiência. Aí você, até 10 anos de pastorado, você é considerado inexperiente. Depois você entra numa faixa de amadurecimento, aí você chega a um certo ponto que o cara está dizendo, rapaz, esse pastor já está passando da idade, está passando do tempo, né? Aí muitos já tossem a cara. Mas eu fico a pensar que o pastorado, ele depende muito de como você se sente interiormente, como você se sente diante de Deus e diante da igreja. Diante de Deus, primeiramente, como você se sente em termos de motivação. Isso é igual, guardadas as devidas proporções, a um jogador de futebol que quando passa dos 30, 35, o pessoal já ninguém quer mais, está desistindo. Já outros vai até 40, até um pouco mais, em grande forma, porque tem motivação. Então, fico a pensar que o pastorado tem suas marcas, e essas marcas devem ser devidamente consideradas. Eu vou considerar algumas com os irmãos, porque elas fazem parte da minha vida, e daquilo que eu penso de ministério. Poderia estar falando para pastores, estou falando para ovelhas, para que elas entendam alguma realidade. A primeira coisa que eu quero destacar é quanto à ambição. No capítulo 6, versículo 6 lá da 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 6 a 8, dá uma demonstração de que ao pastor, ao servo que Deus escolhe, ambiciona coisas boas, quem almeja o pastorado, é excelente obra, mas ele tem que entender que não pode, de alguma forma, ambicionar coisas altas. Coisas altas. Se alguém vai para o pastorado, você não vai ficar rico, porque é legal o cara ficar lá na frente, falando bonito, na televisão, não sei aonde, vai ter uma decepção muito grande. Porque o pastorado não é isso. Coisas altas são, na normalidade, as ambições além do que deve ser. Porque, além da ambição natural, que todos devem ter, ou seja, os alvos e objetivos da vida, tem um nome, o que passa de uma ambição natural, tem um nome que é a ganância. O que é a ganância? É a ambição centralizando a vida em busca sempre de proveito próprio.
O ganancioso, ele não tem limites. Ele faz tudo para ter mais. É sempre pouco. Estava vendo uma reportagem hoje do dono do Coco Bambu. Ele está com 70 restaurantes espalhados. O alvo dele é chegar a 300 no Brasil inteiro. Já está em Brasília, já está em Salvador, em vários lugares, já espalhando e fazendo um mapeamento porque ele quer atingir os 300. Aí alguém dizia, não estava bom? 60, 70? Bom, ele tem as ambições dele e como ele não tem provavelmente uma noção espiritual dessa realidade, ele olha para o seu lado empresarial, ele está sendo ambicioso. Mas o que ele está querendo é coisas altas, deixa ele conseguir. Mas ao cristão não compete desejar, ambicionar coisas altas, isto é, além do natural, porque aí parte para a ganância. Quem tem ganância não tem limites, faz tudo para ter mais, não se importando os meios para atingir um fim que ele determinou para ele. Não importa quem eu vou ter que atropelar, mas eu vou chegar lá. Eu tenho essa ganância, eu vou chegar. Agora, logicamente que desejar ter ambição por se formar, por se casar, por ter uma condição boa de vida, isso aí é para aplaudir mesmo. Isso é natural, a Bíblia ensina isso. O esforço que a pessoa deve fazer para ter uma melhoria de vida. Ninguém pode se acomodar, cruzar os braços e dizer, eu não quero ter ambição de nada. Se você não tem ambição de nada, você não está vivendo. Você tem que ter, por menor que seja, você tem que ter objetivos na vida, você tem que ser alvos para estabelecer, para atingir. Isso tudo é muito importante, mas nunca deixe que a sua ambição, isto é, o seu desejo de atingir um objetivo, se transforme numa ganância, porque a ganância, ela é egoísta. O ganancioso é egoísta. O que tem ambições normais, ele não está pensando só nele. Ele vai fazer medicina porque ele sabe que ele vai poder ajudar muita gente. Ele vai ser professor porque ele sabe que ele vai ajudar na educação de muita gente. Ele vai ser pastor porque ele sabe que ele vai poder abençoar muitas pessoas. Em qualquer profissão, você pode ser bênção ou maldição. Tem pastores que estão pregando coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. E estão ficando ricos. Mas isso não é o que a Bíblia, o que Paulo quis dizer. O que ele quer dizer é que você não deve ambicionar coisas altas. Não deve ser ganancioso. Apenas tenha ambições espirituais. Jesus teve ambição natural. Viver e morrer, porque veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Era essa a sua ambição, era a única ambição que ele tinha na vida. Para atingir isso, ele deu a vida. Para chegar ao final, para ser o salvador da humanidade, ele entregou-se a si mesmo e morreu na cruz entre dois ladrões, sendo o homem mais honesto que o mundo já conheceu. Então é muito importante a gente olhar para estas coisas. Paulo teve a ambição de pregar, ele dizia, ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo abandonou a sua vida anterior, pregressa, uma vida de conforto, de aplausos, de respeito social. Mas quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele mudou tudo. A sua ambição agora era outra. Era pregar o evangelho aos gentios. Abrir as portas para que o evangelho fosse reconhecidamente uma necessidade mundial, em todos os tempos. E ele fez isso
muito bem, e depois seguido pelos discípulos. Eu fico pensando assim, o apóstolo Paulo, ele tinha esta ambição, e ele dizia, eu tinha isso, tinha aquilo, agora estou passando fome, eu persegui, agora estou sendo perseguido, eu tinha isso, não tenho mais, mas tudo isso eu considero como perda, como esterco, não vale nada, porque agora eu tenho um alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Meu irmão, isso é que faz um pastor ser pastor. É quando ele tem um alvo e ele quer atingir aquilo. O que vai ter que passar, não importa, irmãos. Não importa. Não importa. Não importa. A igreja deve ter uma ambição natural. Qual é a ambição natural? Vamos construir um templo bonito com isso. Você pode até pensar em fazer isso. E isso ser uma ambição natural, dentro das condições que a igreja tem. Mas ela não pode, de alguma forma, ter outra ambição maior, senão a de cumprir o ID de Jesus. Se ela tiver templo bonito, coral maravilhoso, músicos maravilhosamente preparados, se tiver pastores de olhos azuis e cabelos de alemão, né? Bonitões, pode ter intelectuais, pode. Mas se não estiver pregando o evangelho, meu irmão, não está fazendo nada. Porque a única ordem que Jesus deu aos discípulos, antes de ser assunto aos céus, era a sua última ordem, que ele queria que não fosse esquecida nunca. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E foi isso que a igreja primitiva fez, por isso o evangelho chegou até nós, irmãos. E nós temos que passar para frente. Temos que passar para frente. Eu sempre pensei assim, quando eu pensei em ser pastor, que eu comecei a conhecer o que é ser pastor, eu lembrei numa expressão de Paulo que ele diz assim, ninguém é idôneo para estas coisas. Idoneidade. Quem que é idôneo para ser pastor? Só aquele que Deus chama mesmo. Porque é Ele quem vai dar as condições da idoneidade para que o pastor realize a sua obra. Senão ele desiste no meio do caminho, meu irmão. Tem muitos que desistem. Porque esta é uma obra muito difícil que deve requerer uma ambição natural de querer que sua igreja cresça, que seus irmãos se aprimorem espiritualmente, que a igreja seja uma bênção, se for o caso, que possa comprar terreno grande e fazer o que quiser fazer, mas nunca perder de vista a sua ambição principal, que é a de pregar o evangelho. A segunda coisa que eu entendi no ministério e que repasso aos irmãos é quanto à postura. Eu quero ser justo. Nessa carta de Timóteo, no capítulo 3, versos 14 a 17, mas vou ler somente a primeira parte, diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus. E diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para a justiça. Aí eu fico pensando nesse texto e a primeira coisa que me vem à mente é que ser pastor é aceitar pessoas. Aceitar pessoas. Abraçar, acolher pessoas é o grande desafio do ministério, é um grande desafio do ministério. Quando, no dia de Pentecostes, Pedro pregou o sermão, e mais de 3.000 almas se converteram, veio gente de todo jeito, e a igreja teve que acolher essas pessoas. Você perguntar, quanto você ganha?
Qual é a sua genealogia, sua família? Que linhagem você tem? Qual é o seu grau de instrução? Que tipo de casa você mora? Qual o modelo do seu carro? Qual é a cor da sua pele? A igreja deve ter a capacidade de abraçar, de receber a todas as pessoas, sem levar em conta nada disso, nem a ideologia, nem nada. Veio, vem. Aqui, então, vai ouvir aquilo que a igreja tem para dizer. Concordar ou não é o outro lado da questão. Mas a igreja deve ter a postura de ser justo na maneira de abraçar as pessoas. Nossas diferenças não são superiores àquilo que nos une como cristãos. Eu estou dizendo aos irmãos que eu vou abrir um parêntese aqui que não é muito meu feitio. Irmãos, eu estou vendo famílias e igrejas em pé de guerra por causa de político, por preferência de político. E desde que eu cheguei aqui, gente, não se discute na igreja, na escola bíblica dominical, nos arredores, nada sobre política. Cada um tem a sua ideologia. Lá fora, ele é cidadão brasileiro, ele faz o que ele quiser. Mas ele pode ter a tendência que ele quiser. Agora, na igreja, a igreja tem que ser respeitada. Aqui, o que nos une é muito mais do que isso. E eu não vou ficar indiferente com o meu irmão, não vou romper a amizade com o meu irmão por causa de política, até porque, pensando bem, tem algum político que vale a pena? Fecho parênteses e continuo aqui. Aceitar a pessoa que vem a esta igreja, por exemplo, nós recebemos, desde que eu estou aqui, pessoas de várias igrejas e denominações diferentes. Eu nunca fui a pessoa dizendo, você é o quê? É da Assembleia de Deus? Não. Aqui não entra, não. É da Presbiteriana? Não. Pode vir quem quiser. E a igreja recebe, eu recebo, levo meu gabinete, a gente conversa, troca ideias. Agora, não cabe a uma pessoa que venha para cá com ideias diferentes em termos denominacionais ou doutrinários e queira criar problema dentro da igreja aqui, dizer, não, mas isso aí está errado. A igreja tem o seu corpo de doutrina. Quem vem, não é a igreja que tem que se amoldar a quem vem. A pessoa tem que entender. Pode discordar? Pode. Mas não polemizar. Criar divisões internas na igreja, por causa de doutrina, ou por causa de política, ou por causa de futebol, ou por causa de quem quer que seja. Gente, não vale a pena. O que nos une é o sangue de Jesus derramado na cruz, meu irmão. O que nos une é isso. O que nos une é que um dia nós tivemos uma experiência pessoal com Jesus e nós formamos um corpo que é a igreja. E a cabeça é Jesus. Então nós não temos que brigar por outro tema. E temos que estar convergindo para as doutrinas bíblicas da palavra de Deus. Aí a pessoa vem com, às vezes, doutrina adventista, por exemplo. Não sei se tem algum adventista visitando aqui, mas se tiver, só citar como exemplo. Aí vem para cá, pode vir para a igreja. Quer frequentar a igreja? Pode frequentar. Aí vai à escola dominical, a professora vai ensinar, tipo a irmã Suzana estava ensinando hoje, por sinal, muito bem. De repente, ela está ensinando, aí o cara, não, velho, tem que guardar o sábado. Quem não guardar o sábado... Aí, pessoal, não dá. Você tem essa ideia? Guarde o seu sábado lá. Mas você não tem o direito de vir para cá e impor ideias diferenciadas do que a igreja, que tem o seu corpo doutrinário já formado há mais de quase 150 anos no Brasil, e de repente você querer mudar. Você não vai conseguir mudar. Mas vai criar problema. Vai criar celeuma, vai criar confusão, vai criar dissensão.
Isso não é bom, irmãos. Isso não é bom. Então, a igreja deve ter uma postura de aceitação, mas tem que ter também posição formada. É justo que alguém seja acolhido e depois polemizar na vida da igreja, criar dificuldades. Não é justo, não é bom isso. Como eu vou à sua casa, chego lá na sua casa e quero mudar as coisas. Não, mas aí, eu espero você e você vai querer mudar aqui os meus costumes da minha família? Não, senhor. Então é muito importante isso. Aceitar não significa tolerar todo tipo de pensamento ou atitude. Nós temos o nosso corpo de doutrina. Toda pessoa que entrou aqui nessa igreja, que me procurou, foi ao gabinete, eu dei um livrinho dizendo aqui as nossas doutrinas básicas são essas aqui. Aceitar ou não aceitar é um direito seu. Alguns não ficam, não permanecem, outros permanecem, estão aqui até hoje, entendendo este bom espírito da igreja. Eu entendi, sempre dentro do meu contexto de igreja, a não ser fanático, né? Em termos de qualquer coisa não, eu me policio para não ser. Não policio para não ser. Torço meu time de futebol, tenho minhas preferências em algumas coisas da vida, mas não sou fanático por nada. Você nunca vai me ver com a camisa fazendo propaganda de um determinado candidato, de um político, adesivo no meu carro. Eu não coloco. Acho que cada um tem o direito de fazer isso. Lá fora pode fazer. Agora, o que eu entendo é que essa questão de cultuar a Deus, de aceitar a Jesus, é uma questão de que você tem uma forma de agir corretamente diante de Deus e respeitando a igreja. Então, quando uma pessoa vem com outra ideia, ela tem todo o direito de permanecer com ela, mas não de tentar impor para a nossa igreja. Outra coisa importante nessa questão da postura é a forma de cultuar. Eu sei que algumas pessoas que vêm de uma igreja em que o culto é um show, aí chega aqui, o culto é isso aqui que os irmãos viram. Simples assim. Mas é o evangelho. Ninguém prega outra palavra aqui a não ser o evangelho. Então, há de se entender que a forma de cultuar pode ser alegre, feliz, mas não precisa também exagerar, sair pulando dentro do templo. Tem uma igreja, inclusive batista, que ela tinha um negócio na hora do louvor, afastava as cadeiras tudo para o canto, e ele ficava citando cirandinha, cantando, até que a junta teve que ir lá e chamar o pastor para que história era aquela, né? Porque estava uma coisa, era mais brincadeira do que louvor. Então, igreja não é clube social. Culto não é show. É momento de louvar a Deus com alegria. Culto animado não significa espiritualidade. Igreja quente, aquela igreja ali sim, o louvor é quente. Louvor quente. Aí eu fiquei lembrando daquela expressão de Jesus para com Tomé, quando Tomé duvidou, né, de que ele tivesse ressuscitado. Quando ele apareceu a segunda vez, foi direto a Tomé e disse: Tomé, põe aqui as mãos, põe aqui as tuas mãos no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Sabe qual é o problema de igreja? Crente demais e crente de menos. O crente que é crente demais, ele torna fanático, torna-se chato. E acha que é mais espiritual do que os outros, começa a julgar o irmão, começa a achar que sabe? O crente de menos é outro problema. É aquele que não está nem aí. Deixa as coisas acontecerem, vem quando pode, contribui quando dá vontade, não tem compromisso. Esse tipo de crente é aquele crente que não está com nada. Ele apenas diz: eu sou crente.
crente de mais e crente de menos, é onde reside toda a luta pastoral, sabe? Para administrar isso, despertar quem é de menos e apaziguar quem pensa que é mais e colocar no equilíbrio, como dizem os sábios, a virtude está no equilíbrio. Nem lá, nem cá, no equilíbrio. No equilíbrio. Aí eu fico pensando exatamente nessa situação. Não sejas incrédulo, mas crente. O que eu espero no meu pastorado sempre é levar a igreja a ser uma igreja viva, uma igreja composta por crentes. Que ninguém acha que a igreja é melhor do que a outra, ninguém acha que a denominação é melhor do que a outra, apenas é essa denominação, é esta a nossa igreja. E é assim que nós abraçamos a nossa doutrina. Quanto à pregação, pregação é o recado de Deus para os homens. Como eu disse, que o pastor Ildebrando citou, naquele culto especial, eu digo sempre isso, já disse aqui na igreja, pregação é recado de Deus, é um recado que Deus manda para os homens, através do pregador. Então o pregador vai dizer como os profetas diziam, assim diz o Senhor, e diz, é um recado. Jamais deve pregar o que as pessoas querem ouvir, mas devem pregar com oração, reflexão, aquilo que as pessoas precisam ouvir. Isso é diferente, irmãos? É. O que é que as pessoas querem hoje? É só falar as maravilhas. Ser evangélico é bom demais, vamos pregar prosperidade, vamos pregar cura, vamos pregar isso, vai ser uma maravilha, tudo vai ser uma maravilha. Não é assim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci, e vocês certamente vão vencer. Estejam ligados a mim, porque sem mim nada vocês poderão fazer. Então, isso que a gente entende no Evangelho é que nos leva a pregar aquilo que Deus manda, que você entende que é a vontade de Deus para o seu rebanho. Gostar ou não gostar é um direito que tem. Já preguei sermão aqui, quando terminou um sermão, um irmão da igreja disse, pastor, o senhor hoje pegou pesado, né? Eu não sei se eu pego pesado ou pego maneira, eu prego o que tem que pregar. Ele disse em tom de brincadeira, porque ele tinha, segundo ele, tinha gostado muito do sermão. Eu não estou preocupado em o irmão vai gostar ou não vai gostar. Tem que ter consciência de que se eu estou pregando aquilo que Deus quer. Jesus pregou um sermão tão duro, certa vez, que as pessoas disseram, é muito difícil ouvir esse sermão, esse homem pregar. É muito duro ouvir esse sermão. E foram abandonando Jesus. Jesus olhou, viu que eles saíram, olhou para os discípulos e disse, vocês não querem não ir atrás? Para onde nós iremos, Senhor, se tu tens a palavra da vida eterna? Quem está procurando a palavra, meu irmão, não abandona a igreja de Jesus, porque um sermão bateu de encontro às suas ideias, aos seus pensamentos, às suas práticas. Às vezes você está fazendo coisa errada, e aí você quer que o pastor pregue o quê? Que pecado não é pecado, que não existe mais pecado? Nós estamos numa realidade hoje que tem pregador, inclusive alguns que escrevem livros, né? Só quando começa a escrever livro, começa a escrever essas coisas, começa a querer mudar tudo, né? Que levanta a questão de que a igreja hoje, a Bíblia deve ser reanalisada, revista, porque há muita coisa que era pecado que não é mais, entre elas o homossexualismo. Não dá para aceitar isso, irmãos. Pecado é pecado. Foi no passado, no presente e será no futuro. Agora, como tratar as pessoas que praticam pecado é aquilo que Jesus disse.
que todos se arrependam. Que as pessoas que estão praticando o erro reconheçam que precisam do perdão. Quantas vezes? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. O ser humano é falho, nós somos falhos, nós erramos, nós falhamos. Então precisamos sempre do perdão de Deus para nós. Então o irmão precisa de perdão, as pessoas precisam de perdão. Mas eu não posso pegar as minhas ideias e querer ajustar a Bíblia à minha vontade. Não, eu posso fazer isso, então não é mais pecado. Não é pecado roubar, não é pecado enganar o povo, não é pecado mentir, não é pecado ter inveja, não é pecado ter ciúme, não é pecado nada disso, é coisa do passado. E eu digo uma coisa, irmão, não esqueçam disso. Os costumes mudam, a doutrina se eterniza. Os costumes mudam, a doutrina não muda. O que é pecado e continuará sendo pecado. E a gente tem que combater. Agora, o pecador devia ser amado, deve ser amado e deve ser trabalhado. Deve ser ajudado, se ele realmente tem consciência da sua situação de carência espiritual. A salvação é muito fácil para o pastor, prega só coisinhas boas, o céu, maravilha, tudo que tem lá para nós, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. É bom, e dá mesmo. Eu prego isso aqui, mas eu prego em termos espirituais. O que é que nós temos? É a salvação, é a presença de Deus na nossa vida, é o controle do Espírito Santo sobre as nossas ações e decisões. Tudo isso tem a ver com a vontade de Deus para nós. Pregar é o lado prazeroso do pastorado. É a consciência que ele tem que, naquele momento, ele está transmitindo o recado de Deus. O pastorado é difícil, é no cuidar do rebanho, com as mentes, com os pensamentos, com as diversidades, com as intenções, que nem sempre são inspiradas por Deus. E isso faz com que o pastorado se torne realmente algo que exige muita preparação espiritual para se manter no púlpito e na igreja pregando a mesma mensagem, sem mudar nada, nem para a direita nem para a esquerda, firme nas promessas do Senhor Jesus. E a última coisa é quanto à compensação. Qual é o lado compensador do ministério? Qual é a marca de compensação do ministério pastoral? Veja o que Paulo diz no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que crerem na sua vida. Essa é a compensação. Não tem recompensa material. Pastor mesmo, não fica rico. Ele cria a sua família com dignidade. Aí ele chega numa certa idade, ele se aposenta. E vai viver da aposentadoria dele, com dignidade. Enquanto, paralelamente, ele pode ajudar uma igreja e ter uma ajuda da igreja, ele está caminhando. Mas ficar rico, nunca. Pastor, não. Agora, tem igrejas maiores que pagam muito mais ao pastor, e o pastor, mesmo sendo um servo de Deus, ele consegue comprar a sua casa, ter o carro, consegue ter uma poupança, e etc, etc. Ele pode ter isso, mas ficar rico, não, a não ser que tenha recebido herança de família. E a não ser que ele abandone o púlpito e vá se submeter às facilidades do mundo lá fora para ganhar dinheiro. Não é somente para sustentar, mas para ficar rico, não é? Para ficar rico. Então eu fico pensando assim, jamais um pastor
pode pensar em situação financeira, social. Socialmente ele vai ser um pastor. Não vai ser um doutorzão, não vai ser um magistrado, não vai ser nada disso. Fulano é o quê? Pastor. Como o nome de pastor, o título de pastor está muito desgastado por conta dos bispos e dos apóstolos e dos que estão surgindo por aí, falsificando a palavra, por conta dessas coisas, é que às vezes até o nome de pastor fica um pouco arranhado. Mas eu tenho a honra de ser pastor. Eu tenho o prazer de ser pastor. Uma vez meu filho foi, alguma coisa que ele foi fazer, aí ele disse: pai, o senhor quer que seja chamado mesmo de pastor Nazareno? Eu digo, pastor José Nazareno de Cerqueira. Tem José também. Nunca ninguém me chamou de Zezinho, mas meu nome é José. E Nazareno e de Cerqueira. E sou pastor, por convocação divina e por decisão para servir ao Senhor. Então, a nossa grande compensação é de ordem financeira e de resultados, irmãos. Só uma coisa maravilhosa é quando você chega no final do ministério, ou já partindo para o final, como é o meu caso, e eu recebi, nem mostrei a minha esposa ainda, mas de uma pessoa que há 30 anos eu não a vejo, que um dia, você sabe que a internet, essas questões das redes sociais, ela aproxima os que estão longe, né? E afasta os que estão perto, né? Porque ninguém conversa mais, né? Todo mundo é no celular. E etc, etc. Você vai para um restaurante, está todo mundo com o celular. Inclusive, às vezes eu vou com a esposa, daqui a pouco meu neto, eu digo, pega o celular, bota aqui, vamos juntar tudo aqui. Porque se não fizer isso, até eu vou estar lá, olhando também. É uma tentação tremenda. Então, eu fico pensando assim. Aí essa irmã, chamada Rod Saron, muito amiga da esposa do pastor Seabra, lá em Rondônia, lá para o lado do extremo norte. E, por algum motivo, ela me localizou e viu a propaganda, alguma coisa sobre os meus 50 anos de pastorado, e me mandou uma mensagem lá no WhatsApp. Mandou uma mensagem dizendo o quanto ela era grata a Deus pelo meu ministério. E depois, então, ela teve um outro contato comigo, em que pessoalmente falou que toda a família dela foi batizada por mim, lá em Maceió. E eu não me lembrava dessa irmã. Não me lembrava dela. As compensações são essas. É você saber que você abençoou uma pessoa e ajudou uma pessoa no momento de necessidade. Em que você aconselhou uma pessoa no momento de extrema fraqueza em termos espirituais. Em que você foi instrumento de Deus para pregar uma palavra que tocou no coração e edificou aquela vida. Enfim, as compensações do ministério estão longe de ser financeiras e sociais. São espirituais e futurísticas. Tudo que eu tenho aqui, olhando para trás, é o que os irmãos ouviram aqui no domingo passado, de colegas meus que reconheceram as bênçãos. Um ano desse aí, eu fui a Maceió pregar num encontro de pastores do Nordeste. E eu preguei uma mensagem, e lá, naquele encontro, tinha 3 pastores, 3, que eu não conhecia, não me lembro deles, que se converteram comigo em Maceió, foram batizados por mim, e depois se transformaram, sentiram-se chamados e foram ser pastores. São pastores de igreja, inclusive uma em Paulista, aqui em Pernambuco. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, se eu não olhar para trás e olhar, o que é que eu vou deixar para meus netos? Eu nunca me preocupei com isso. Mas o que é que eu vou deixar? Eu vou deixar o que eu tenho hoje. E o legado é em termos
espirituais e pessoais. Então eu fico pensando que o ministério tem esta questão, né? Famílias restauradas, quantas? Eu não sei, Deus sabe. Um dia lá no céu, Deus vai mostrar coisas que eu digo, eu não me lembrava não, disso não. Essa pessoa se converteu, famílias inteiras foram convertidas. Mas a Ele, Deus, toda a honra e toda a glória. Plantar e colher frutos no ministério é tudo para a eternidade e para a glória do Senhor. Jesus e Paulo foram ricos porque se tornaram pregadores? Não. Ao contrário. Mas eles deixaram para nós um legado de bênção espiritual. Hoje, pastores têm que procurar, como eu, me esforço, todos têm que procurar fazer o melhor possível para a glória de Deus, sabendo que somos humanos. Pastor não é anjo. Esse negócio de chamar pastor de anjo da igreja, às vezes as igrejas não querem dar um salário digno ao pastor. Pastor é anjo, o anjo não compra de supermercado, o anjo não tem dificuldade, não paga mensalidade de escola, né? Então, as igrejas grandes ficam trabalhando às vezes com essas coisas. Mas o pastor é anjo no sentido espiritual de que ele é o responsável pela condução de um grupo de ovelhas. E eu louvo a Deus. Já pastoreei igrejas grandes, irmão já sabe, de 400 e tantos membros, de 960 membros. Já pastoreei igrejas de 100 e poucos e tal. E hoje estou pastoreando esta igreja aqui. Para mim, o prazer é o mesmo. Tanto faz eu estar pregando aqui para os irmãos, como pregando lá em Maceió, na Primeira Igreja Batista. Ou aqui na Primeira Igreja Batista, aqui em Fortaleza. Para mim, a mesma coisa. O prazer é o mesmo. Eu tenho muito prazer em que vocês façam parte das marcas do meu ministério. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Se alguém ouviu a mensagem, gostaria de conversar comigo sobre a mensagem, eu posso conversar com você lá no gabinete, se você estiver precisando de uma palavra pastoral. Enquanto isso, nós desejamos que você seja abençoado, que a semana de hoje, que começa hoje, seja uma semana de grande bênção na sua vida. Vamos agora ficar em pé e concluir com um momento de louvor, de adoração. Vamos cantar o Canto da Vitória. Essa semana aí, como todas as semanas que estão começando, é uma batalha grande, né, para nós os cristãos. Mas o nosso general, ele está na nossa frente. Amém. Ele é que comanda. E é nele que confiamos. Pelo Senhor, marchando-se o seu exército poderoso é. Sua glória se reveste em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda a terra general é Cristo, seguimos os seus passos. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. O Messias achamos-se em suas mãos a chave da vitória. Ele nos deve possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Aleluia! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos.
seguiremos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Essa semana.